mim está sendo uma novidade isso aqui, irmãos. E é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de realmente pregar. E o que eu aprendi com isso? Há um tempo atrás eu tenho orado ao Senhor e pedido a Deus mais vontade de ler a palavra dele, mais vontade de mergulhar na palavra de Deus. E o que Ele faz comigo? Ele me dá a oportunidade de eu ler a palavra dele. Então, que a gente possa entender isso, que às vezes nós buscamos algo e Deus nos dá a oportunidade de a gente alcançar esse algo. Ele não vai te dar a palavra na tua memória. Se você tem buscado fé, Ele vai te dar a oportunidade para você ter fé. Ele vai te botar numa situação em que você vai ter que ter fé. Se você tem buscado força no Senhor, Ele vai te colocar numa situação em que você vai precisar ter força. E assim aconteceu comigo. Amém? Eu gostaria de estar orando ao Senhor rapidinho, tá? Para Ele estar tomando a frente, que seja Ele que fale aqui, não eu, porque eu não sou nada. Amém? Amantíssimo Deus, eterno Pai, neste momento, Pai querido, eu quero entregar minha vida em Tuas mãos. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Eu venho te pedir que o Teu Espírito Santo venha falar através da minha vida hoje, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas eu quero ser um canal de bênção para os Teus filhos. Eu quero ser usado por Ti nessa noite. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Mateus, o capítulo 3. Eita glória! Aleluia! A partir do versículo 1. Deus Santo. Ultimamente eu tenho lido o livro de Mateus, e quando o pastor me convidou para trazer essa palavra, Deus tocou muito no meu coração sobre ela. E no versículo 1 vai dizer assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E é aquele que foi este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda Judá e de toda a província adjacente ao Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, sim, frutos que mostrem vosso arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém, irmãos? Eu estava lendo essa passagem e o Senhor me fez levar até o livro de Lucas, onde vai dizer que na época do rei Herodes, que reinava sobre a Judéia, existia um sacerdote chamado Zacarias. E Zacarias, ele era casado com Isabel, e ambos eles eram da linhagem de Arão, aquele Arão lá de Moisés que o pastor falou. Então, eles eram da linhagem de Arão, e a Bíblia vai dizer que eles eram muito retos perante o Senhor. Eles buscavam a face do Senhor, eles se entregavam, eles faziam tudo conforme as leis de Deus. Só que faltava algo para eles ali, que era uma coisa que eles buscavam a Deus. Isabel, a Bíblia vai dizer que ela era estéril, e ainda assim eles continuavam sendo fiéis.
E Zacarias, sendo sacerdote, ele foi selecionado para manter aceso o incenso. Aleluia, glória a Deus. Para manter aceso o incenso do altar do Santo dos Santos. E como era isso? Naquela época existiam muitos sacerdotes. E como apenas um poderia ir lá manter diariamente aquele incenso aceso, o que acontecia? Era feito um sorteio entre os sacerdotes, e aquele que fosse sorteado, ele ia ter o prazer de ir lá e manter acesa o incenso no Santo dos Santos. E assim aconteceu com Zacarias. Ele foi sorteado e ele foi cumprir aquele papel. E ficava aquela expectativa, todo o povo do lado de fora, todo o povo do lado de fora, e ficavam intercedendo e orando quando Zacarias entrou, naquela expectativa de estar intercedendo pela vida dele, que ele pudesse fazer aquilo conforme a vontade de Deus, que era manter aquele incenso aceso no altar do Santo dos Santos, né? E quando Zacarias entrou no altar, que ele chegou próximo o Santo dos Santos, apareceu para ele um anjo. E esse anjo, quando apareceu para ele, na hora ele se assustou e teve um temor. E o anjo disse a ele assim: não temas, porque eu venho em nome do Senhor, e eu venho te trazer boas novas. E o que eram essas boas novas? Ele disse a Zacarias: tua mulher gerará um filho, e ele será grande aos olhos do Senhor. Glória. E tu chamarás ele de João. E por que ele será grande aos olhos do Senhor? Ele falou: ele preparará o caminho para a vinda de Jesus. Ele será o escolhido para o povo de Israel se arrepender, para o povo de Israel estar preparado para quando Jesus chegar. Ele foi escolhido para isso. E o que aconteceu ali? Zacarias, na hora, ele falou assim: como pode isso? Eu, já de idade avançada, minha esposa Isabel, de idade avançada, estéril, como ela vai gerar esse filho? E ele disse para ele: eu venho em nome do Senhor, e Deus mandou eu te dizer isso. E para que se cumpra, como tu tens questionado, tu vai se calar. Eita, meu Deus! E até que se cumpra, você não vai falar nada. E a partir daquele momento, Zacarias ficou mudo. Ele não conseguia dizer uma palavra. E o povo já estava do lado de fora apreensivo, sem entender o que tinha acontecido lá dentro. Por quê? Porque Zacarias já estava demorando bastante tempo lá dentro. E era uma coisa que era só acender o incenso e sair. E conforme ele demorava, o povo ficava apreensivo. E naquele momento, Zacarias saiu de dentro. E o povo, quando foi falar com ele, percebeu que algo diferente tinha acontecido ali dentro. Ele tinha uma visão, porque ele tentava explicar e as palavras não saíam da sua boca. Ele não conseguia falar, ele gesticulava e as pessoas entenderam que algo diferente aconteceu ali dentro. Amém? Então, os sacerdotes, quando eles iam para essa parte, eles ficavam uma semana. Cada grupo de sacerdotes ficava uma semana trabalhando ali. E quando completou essa uma semana de Zacarias, ele saiu e foi ter com sua esposa Isabel. E passando-se um tempo que ele saiu de lá, a palavra do Senhor começou a se cumprir sobre a vida deles. Isabel engravidou, né? E quando se passou-se o tempo da gravidez de Isabel, João nasceu. E no nascimento de João, após 8 dias, ele foi circuncidado. Isso era a tradição judaica, né? A circuncisão. E ele foi circuncisado. E no dia da circuncisão, era o momento onde os pais diriam para todos o nome da criança.
E todos disseram para Isabel: Isabel, qual o nome da criança? Qual o nome da criança? E ela dizia: João. Mas como assim João, se não tem nenhum João na tua família? Por que não bota Zacarias, que é o nome do pai dele e tal? E aí o que aconteceu? Ela disse não. E aí eles foram até Zacarias. E quando eles foram até Zacarias para dizer para ele qual seria o nome da criança, naquele momento Zacarias pediu como se fosse um papel, que naquela época não existia. E ele pegou uma caneta e escreveu no papel o nome, João. E naquele momento, a palavra do Senhor se cumpriu. E Zacarias voltou a falar. E ali ele começou a louvar o Senhor, ele começou a engrandecer o nome do Senhor, e todos ficaram impactados, porque entenderam o milagre que Deus tinha feito na vida deles. E aí eu chego numa situação onde João Batista, ele já é nascido. E a Bíblia vai dizer que, passando-se um tempo, o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 80, vai dizer: e o menino crescia e se robustecia, ou seja, se tornava forte em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de se revelar publicamente. Então, a palavra de Deus vai dizer que João, ele foi escondido no deserto. Ele foi preparado no deserto. Alguns historiadores vão dizer que os pais de João levaram ele para o deserto porque Herodes, naquela época, ele estava sabendo do nascimento de Jesus e que ele ia caçar a vida de Jesus. Mas ele não sabia quem era Jesus, e ele mandou matar todas as crianças daquela época. E alguns vão dizer que eles pegaram seu filho e foram para o deserto. E aí eu queria falar só um pouquinho sobre esse deserto, que muitas das vezes a gente fala deserto, a gente pensa naquele lugar quente, onde tem muita areia, né? E aqui esse deserto não. O deserto onde eles foram era apenas um lugar desolado, onde tinha poucas pessoas, onde não tinha muito povoamento. Sendo que, quando eles chegaram lá, pelo fato de já ter bastante idade, a idade já ser avançada, eles morreram. Só que João ainda era um menino nesse período. E ele aprendeu muito vivendo sozinho lá no deserto. E quando chegou a hora em que ele foi chamado, a Bíblia vai dizer que há mais de 400 anos que Deus não se direcionava ao povo. Igual ele falou com Moisés, igual ele falou com Abraão. Há mais de 400 anos que ele não falava. E ele chamou João para isso. Ele ia usar a voz de João para falar com o povo. E a mensagem de João seria: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aqui a gente chega nessa passagem onde eu li para vocês. E eu queria que você dissesse para o seu irmão do lado agora, catuca ele e fala assim: ei João, Jesus te chama. Aleluia. E continuando, eu descobri que alguns começaram a predizer que o ministério de João era o ministério arauto. E eu não sabia o que era arauto. Eu comecei a pesquisar, fui no dicionário. E o dicionário veio me dizer que arauto era aqueles mensageiros que preparavam o caminho do príncipe. Pense no ministério, ministério de arauto. Aquele mensageiro que veio preparar o caminho do príncipe. E aqui a gente pode entender que João, ele veio preparar o caminho de Jesus, né? E que nós temos esse chamado. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que era praticamente o tempo que João vivia. É chegado o tempo de que Jesus está voltando. E hoje ele está voltando não para caminhar no nosso meio, ele está voltando para buscar a sua igreja. E nós temos que estar preparados, porque nós fomos chamados para levar essa mensagem, para preparar o povo que está lá fora, para falar o coração deles, e que para eles possam sentir que, arrependendo, eles vão estar prontos para a chegada do Rei. Amém? Mas para isso, para nós sermos como João, nós temos que estar preparados como João se preparou. Como foi que João se preparou? Como eu falei para vocês, João Batista,
ele era de uma linhagem sacerdotal. Os pais de João Batista, eles eram sacerdotes, e de uma linhagem de Arão, que era um sacerdote bem conceituado. Só que João Batista, ele abriu mão. Ele poderia ser criado dentro de um palácio. João Batista, ele poderia ter as melhores vestes. João Batista, ele poderia ter o melhor alimento. E o que João Batista fez? João tinha suas roupas feitas de pelo de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. E eu pude entender que houve uma renúncia aqui na vida de João Batista. Então o primeiro passo que nós temos que ter é uma renúncia. Às vezes a gente almeja tanta coisa, às vezes a gente tem até a oportunidade de alcançar muita coisa, mas que talvez a renúncia é que vai nos preparar para sermos como João Batista, e que nós possamos renunciar e em seguida nos separarmos. João Batista, ele foi para o deserto, ele ficou escondido, ele ficou separado. Ele saiu de perto dos fariseus, dos saduceus, que tinham suas crenças. Alguns até diziam que eram fiéis, alguns até diziam que seguiam a lei, mas é como vai dizer aqui na palavra de Deus. Muitos vão dizer: eu sou filho de Abraão, mas até essa caixa de som aqui, ó, se Jesus quiser, ela pode virar filho de Abraão. Então é muito fácil você seguir a lei, mas e o fruto do arrependimento? Será que nós temos gerado fruto do arrependimento? Meus amados, às vezes a gente tem o chamado, às vezes a gente até está preparado, ou buscando se preparar, mas não é tão fácil. Tem que haver renúncia, tem que haver separação, e tem que fazer como João Batista, ouvir o chamado. É chegada a hora de você se apresentar publicamente, e o publicamente não é vir aqui na igreja, pegar um microfone, querer pregar, querer louvar. O publicamente é você sair pelas portas e pegar a sexta-feira do culto sem parede e pedir ao pastor uma oportunidade para falar com alguém sem o microfone. É você abraçar ele, é você dizer para ele que Jesus te ama, é você ter a coragem de chegar lá e gritar assim, ó: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém, irmãos? Você possa ter essa coragem. Peça a Deus, que com certeza Ele vai te dar. E aqui vai dizer que João Batista, ele fazia isso. Ele chegava até o Rio Jordão e ele falava sobre o amor de Cristo. E com essa mensagem as pessoas iam até ele. E o nosso pastor tem falado isso, que vai chegar o tempo em que as pessoas vão até nós, elas vão nos procurar. E acontecia isso com João Batista. Ele ficava ali no deserto, perto do Rio Jordão, e as pessoas iam até ele, e ele dizia: arrependei-vos. E o que é mais interessante, as pessoas se arrependiam publicamente. O lugar estava cheio, João Batista ali parado, e as pessoas chegavam assim: João, eu pequei. Aí ele: o quê? Você pecou? Aí ele dizia: sabe o que eu fiz? Eu menti. Aí ele: fala um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo. Eu menti. E assim nós temos que ser também. Assim nós temos que falar do amor de Cristo, para que as pessoas possam ser convictas do arrependimento. Porque o arrependimento não é você chegar ali no seu quartinho só e: Jesus, me perdoa porque eu pequei. Porque muitas das vezes o pecado, ele é individual, né? Você mente, você mentiu, mas quando a gente pede perdão, a gente pede coletivo. Quando a gente vai pedir perdão: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Deus quer ouvir você dizer para Ele qual o seu pecado. Ele quer que você confesse a Ele qual o seu pecado. E assim João Batista falava no Rio Jordão, e as pessoas confessavam publicamente. E logo após ser confessado publicamente,
Aí eles eram mergulhados nas águas. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais. E eu fui ver o que queria dizer arrependimento. E fui ao dicionário. E no dicionário estava escrito, de origem grega, conversão, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, de temperamento, mudança de caráter, mudança de trabalho. E geralmente o arrependimento, ele indicava uma evolução. Isso está no dicionário. Quando a gente se arrepende, depois de tudo isso, de mudar de direção, mudar de caráter, ele vai indicar uma evolução na nossa vida. Só que também existe o remorso, que ele é quase um sinônimo de arrependimento. E no remorso vai dizer, de origem latina, um sentimento de aflição ou tristeza, causado pela prática de um ato reprovável. Só isso. E muitas das vezes, a gente confunde o arrependimento com o remorso. O remorso a gente até chora, a gente até se ajoelha aqui no altar, mas não ocorre como o arrependimento. Não acontece a mudança, não acontece a transformação. E o remorso, ele não vai te fazer evoluir, ele não vai te fazer crescer, ele não vai te fazer chegar a ser João Batista, ele não vai te fazer ser capacitado de falar do amor de Jesus lá fora. Isso me fez lembrar um personagem bíblico, Jonas. Jonas, todo mundo conhece a história dele, né? Que Deus pediu que ele fosse a Nínive, e ele não queria ir a Nínive. Ele entrou num barco, e nesse barco houve uma tempestade, conseguiram descobrir que era ele o culpado, e Jonas foi jogado ao mar. E após ele ser jogado ao mar, a Bíblia vai dizer que Jonas, ele foi engolido por um peixe. E aí eu comecei a meditar sobre isso. Quando Jonas estava dentro do peixe, entre a beira da morte, ele se lembrou do Senhor. E ele começou a clamar. Ele se arrependeu da sua atitude. E ele falou assim, Senhor, eu vou cumprir o teu chamado. Eu vou cumprir o que tu me pediste. E ali ele realmente se arrependeu. E ele foi. E após isso a baleia jogou ele para fora, aquele peixe jogou ele para fora. E ele foi lá cumprir o chamado. Ele foi a Nínive. Chegando em Nínive, a mensagem de Deus para o povo de Nínive era: Deus vai destruir a terra de vocês em 40 dias. E Nínive era uma cidade grande. E nessa cidade, para você rodar a cidade inteira, demoraria mais ou menos 3 dias. Só que Jonas, ele estava tão dedicado àquilo ali, que ele fez isso em um dia. E ele passava pela cidade e ele dizia: Deus vai destruir essa cidade em 40 dias. Deus vai destruir essa cidade em 40 dias. E o povo acreditou na palavra de Jonas. E aquele povo resolveu realmente se arrepender das atitudes que eles tinham feito erradas. E o que eles fizeram? Jejuaram, eles se lançaram mão daquilo que eles tinham, das suas riquezas, das suas vestes chiques, e eles começaram a se vestir com panos de saco. E conforme eles se vestiram com panos de saco, até o rei daquela cidade, quando ele descobriu o que Jonas tinha trazido como mensagem, até ele mesmo, a Bíblia vai dizer que ele se vestiu com panos de saco e ele sentou em cinzas. E ele fez um decreto que ninguém naquela cidade iria comer nada, nem nenhum animal, nem nada, até que o Senhor tivesse misericórdia daquela cidade. Amém? E assim, o que aconteceu ali? Após todo esse processo, Deus se compadeceu daquele povo. E conforme Deus se compadeceu daquele povo, Jonas se irou. Aí eu pude entender por que Jonas não quis ir àquela cidade. A Bíblia vai dizer que Jonas se irou porque Deus teve misericórdia daquele povo. E o Espírito Santo palestrava comigo
que Jonas, ele levou a mensagem, o povo se arrependeu, Deus perdoou. Mas sabe por que Jonas se irou? Porque Jonas, ele buscava a face do Senhor, ele fazia a obra do Senhor, ele estava aqui na igreja com vocês o tempo todo. E ele ganhou e ganharia a mesma salvação daquele povo que está lá fora, que passou a vida inteira se prostituindo, que passou a vida inteira fazendo aquilo que não agrada o Senhor, e mesmo assim Deus teve misericórdia daquele povo quando eles se arrependeram. E isso irou o coração de Jonas. Então Deus fez uma situação muito sábia com Jonas, para que ele viesse entender. Jonas se irou, se afastou da cidade e ficou observando o que Deus estava fazendo naquela cidade. E a Bíblia vai dizer que ele montou uma tenda e ficou naquela tenda observando. E Deus fez nascer, próximo a Jonas, uma mamoneira, né? Que essa mamoneira, conforme cresceu, ela fez sombra onde Jonas estava, ela deu um refrigério a Jonas e um conforto. E Jonas ali ficou muito feliz com aquela situação, porque ele viu que aquela árvore estava ali para confortar ele, para dar um conforto a ele. E o que aconteceu após isso? Virou a noite e Deus enviou lagarto para ceifar aquela mamoneira. E aquela planta secou e morreu. E no outro dia, ao amanhecer, veio o sol, aquele sol forte. E conforme veio aquele sol forte, veio um vento quente. E Jonas passou tão mal com aquele vento quente, que ele quase desmaiou, ele quase morreu. E aí Jonas se ira novamente. Senhor, por que tu fizeste isso com essa planta? E aí onde Deus fala com Jonas e palestra com ele. Jonas, por que se iraste por conta de uma planta que não foi tu que plantou, que não foi tu que fez ela crescer? Por que se iraste com isso? E aí Deus vai dizer a ele: o povo de Nínive, tu não conhece, são mais de 120 mil habitantes. Muitos deles não sabem o que é a mão direita e nem o que é a mão esquerda. Muitos deles não sabem o que é o bem e nem o mal. Mas eu tive misericórdia dele. Da mesma forma que tu está tendo misericórdia de uma planta que não foi tu que cuidaste. Então por isso que eu tive misericórdia daquele povo. E assim às vezes a palavra que Deus tocou no meu coração é que até nós podemos se arrepender. Nós até podemos cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Mas como está o nosso coração após cumprir esse chamado? Será que nós estamos cumprindo somente por obrigação? Será que nós estamos cumprindo o chamado igual Jonas? Apenas porque era uma ordem de Deus? Então que nós possamos cumprir o chamado de Deus, mas de coração, com amor, porque nós assim não vamos nos preocupar com nada. Não vamos nos preocupar se a pessoa vai ser salva ou não por Deus, porque isso aí quem decide é Ele. Nós só temos o papel de levar a mensagem, que foi aquilo que Deus pediu a Jonas. Ele levou a mensagem e no final de tudo Deus se compadeceu daquele povo. E Abraão passou por quase uma mesma situação que Jonas, só que Abraão ele agiu diferente. Abraão em Sodoma e Gomorra, Deus revelou a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. Só que Abraão, automaticamente, quando Deus deu essa mensagem para ele, Abraão se compadeceu de Sodoma e Gomorra e disse a Deus: Deus, tu vais destruir Sodoma e Gomorra, mas se tiverem lá em Sodoma e Gomorra 50 justos, ainda assim tu vai destruir a cidade? E Deus, em seu imenso amor, falou: não, se tiverem 50 justos, eu não vou destruir essa cidade. E Abraão, não satisfeito com isso, porque eu conjecturo que Abraão sabia que não ia ter esse povo lá, e ele começou a diminuir. Ele falou: Deus, se tiver 40, se tiver 30, e Deus foi dizendo: se tiver 30, eu ainda assim vou perdoar o povo. Se tiver 20, Deus, eu ainda assim vou perdoar o povo. Só que infelizmente
não tinha justo naquela cidade. Mas Abraão, ele se compadeceu pelo povo, independente do que acontecia lá. E assim nós temos que fazer. Não como Jonas, que levou uma mensagem apenas para cumprir uma obrigação. Mas que a gente possa entender que, independente do povo que está lá fora, independente do que eles estão fazendo lá fora, independente de você ter passado sua vida inteira na igreja, você estar velho, e às vezes uma pessoa que você conhece lá fora, passou a vida inteira no mundo, e vocês acabaram sendo salvos juntos, porque no final ele se arrependeu, não se preocupe com isso, porque não é essa a nossa obrigação, não é isso que Deus quer para a nossa vida. Nós temos que apenas cumprir o chamado e levar a mensagem. Nós temos que ter amor por vidas. Nós temos que ter amor pelas pessoas que estão ao nosso redor. Hoje, eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me fez a seguinte pergunta: será que quando Jesus voltar, será que nós, quando formos levados para a glória, a gente vai encontrar os nossos entes queridos? Será que eu vou chegar lá na glória, eu vou encontrar o Marlon que eu conheço, o Marlon que eu amo? E eu fiquei com aquele pensamento: se a gente encontrar as pessoas queridas lá, as que nós amamos, que não estão lá, automaticamente a gente vai sentir falta delas, não é? E eu fiquei meditando sobre isso, e o Espírito Santo palestrou no meu coração, que nós não temos que nos preocupar com isso. Nós não temos que nos preocupar com aquilo que nós vamos encontrar lá ou deixar de encontrar. Nós temos que nos preocupar, sabe com o quê? O que nós estamos fazendo hoje para que possamos encontrar eles lá. O que você está fazendo hoje para encontrar aquele seu amigo que está lá fora, que não está aqui hoje do seu lado? O que você está fazendo hoje para que ele esteja lá onde você está? E é com isso que nós temos que nos preocupar. Porque se nós fizermos a nossa parte e levarmos a mensagem do arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, automaticamente o Espírito Santo de Deus, que é quem convence do pecado e do juízo, ele vai fazer a parte dele. Porque a semente vai ser plantada, e no tempo certo, como diz a palavra do Senhor, ela vai germinar. Então a nossa preocupação é apenas em cumprir o nosso chamado, que é levar a mensagem para aqueles que estão lá fora. Amém? Só que infelizmente, uma coisa muito triste tem acontecido com a igreja hoje, que tem evitado a gente de fazer isso, que é a religiosidade. A religiosidade, o que ela vai fazer? Ela vai te fazer como os fariseus, que eles até acreditavam nas leis e tudo, mas infelizmente eles se preocupavam no como fazer a obra de Deus, e não por que eu estou fazendo a obra de Deus. Eles se preocupavam nas festas religiosas de Israel, mas eles não se preocupavam por que aquelas festas aconteciam. Eles até se preocupavam com o sábado, que muitos vão dizer que nós temos que guardar o sábado, porque o sábado Deus separou para se santificar, Deus descansou no 7º dia, e eles não se atentam que Jesus é o nosso descanso. Então Jesus é o nosso sábado. Então se você estiver em Jesus, todo dia você vai descansar nele. Então você não tem que se preocupar com o sábado. Os religiosos, eles até falam bonitinho sobre Jesus, eles até tentam levar a mensagem, mas sem Espírito Santo. A mensagem sai, mas não existe o Espírito Santo para levar e fazer ela germinar. E nessa noite, eu encerro a minha mensagem aqui e gostaria que você se colocasse de pé.